Quer aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! A multiplicação, ela nada mais é que uma adição disfarçada. É isso aí, é uma adição de parcelas iguais. Pode ser entendido assim, mas há algumas ideias que estão envolvidas aí na multiplicação. Quer saber quais são? Então, vem comigo! Ora, como sempre, um desafio aqui para vocês, ó. É um desafio da OBM, Olimpíada Brasileira de Matemática. A calculadora de Juliana é bem diferente. Ela tem uma tecla D que duplica o número escrito no visor e a tecla T que apaga o algarismo das unidades do número escrito no visor. Olha aí. Assim, por exemplo, se estiver escrito 123 no visor e apertarmos a tecla D, teremos 246, que é o dobro de 123. Depois, apertando T, teremos 24. Suponha que esteja escrito 1999. Se apertarmos a tecla D, depois a tecla T, em seguida D, depois T, teremos o número... E aí? Pensa um pouquinho sobre esse problema aqui. No final do vídeo, nós vamos voltar e responder esse desafio. Beleza? Vamos começar com a nossa aula aqui sobre multiplicação. Primeira coisa que eu quero falar aqui é sobre a nomenclatura. Né? Quais são os nomes que se dão aos elementos envolvidos aí na multiplicação? Ora, primeira coisa são os símbolos da multiplicação. Você lembra da aula de simbologia? Que tem 3 símbolos da multiplicação basicamente. Olha só, nós temos esse X aqui estilizado, que é um símbolo de multiplicação muito conhecido, só que quando a gente começa a aprender equações e coloca o X ali no meio, fica complicado continuar com aquele Xzinho ali para não confundir, tá? Então a gente usa basicamente o pontinho, esse ponto, tá bom? É o que eu vou usar mais no vídeo, nos cursos de matemática que eu vou desenvolver na plataforma. E também tem o asterisco, que é mais utilizado aí na informática. Então, xzinho, pontinho, asterisco. E aí é o seguinte, os números que estão se multiplicando, né, esses dois números aqui, eles são chamados de fatores. Beleza? Então, tanto o 2 quanto o 3, nesse caso, são os fatores da multiplicação. E o resultado, a resposta, é chamada de produto. Tem aquela célebre frase na matemática que todo mundo conhece, que a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é uma propriedade da multiplicação que nós vamos ver daqui a pouquinho, chama-se comutativa. Então, 2 vezes 3 é igual a 2 vezes 3, com essa outra simbologia, que é igual também a 2 vezes 3. E isso é a mesma coisa, como eu disse no início do vídeo, a uma série de somas. Né? Então é a mesma coisa, 2 vezes 3 está dizendo o quê? Pode ser 2 mais 2 mais 2, é o 2 repetido 3 vezes numa adição, que também é a mesma coisa que 3 mais 3, ou seja, o 3 repetido 2 vezes, tá certo? Isso aqui é a mesma coisa que 6, tá bom? Então, uma multiplicação nada mais é que uma adição de várias parcelas iguais. Aqui, 5 vezes 16 é a mesma coisa que 16 mais 16 mais 16, 5 vezes, ó, mais 16, certo? Quanto dá isso? Isso vai dar 80, se você fizer as contas. Pode fazer aí que você vai ver que vai dar certo. Agora, 1 vezes 16. Caramba! Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho apenas uma única parcela. É ou não é? Então é 16. O número 1, ele é o elemento neutro na multiplicação. Lembra na adição e na subtração que o elemento neutro era o zero? Tanto faz adicionar zero ou tirar zero, não muda o resultado de nada. Na multiplicação, o elemento neutro é outro, é o número 1. Tanto faz multiplicar por 1. Você não vai alterar o resultado daquele número que está sendo multiplicado, certo? Ele significa uma única parcela. Então, 16 aparece ali uma única vez. Agora, 0 vezes 16, quanto dá isso? Vai dar 0. Está falando que não tem nenhuma parcela ali, certo? Então, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. 0 é um elemento nulo, ele anula a multiplicação. Então, se eu tiver uma série de multiplicações, por exemplo, 3 vezes 9 vezes 8 vezes 7, um montão de multiplicações, e tiver um dos fatores como 0, nem precisa pensar, a resposta vai ser 0 na lata direto, beleza? Então é isso aí, ó. Falei aqui sobre os fatores e o produto que é o resultado da multiplicação. Agora é o seguinte, a tabuada ela é uma coisa muito importante quando a gente trata de multiplicação. Saber a tabuada facilita bastante no processo de multiplicar, certo? Muita gente tem problemas aí com multiplicação, com divisão, que é a nossa matéria seguinte, principalmente, porque não sabe a tabuada. Então a tabuada é algo muito importante e nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nessa aula algumas maneiras de você saber a tabuada de uma maneira bem legal, bem simples. Olha só. Então a primeira coisa que eu vou falar agora é sobre
As ideias da multiplicação, raciocínio combinatório, por exemplo. O que é o raciocínio combinatório? As combinações possíveis. Normalmente isso recai numa multiplicação, certo? Por exemplo, de quantas maneiras eu posso combinar essas roupas aqui, ó? Então essa blusa amarela eu posso combinar com essa calça azul e com essa calça vermelha. Aquela blusa verde ali, eu posso combinar com a calça azul e com a calça vermelha também, certo? E a blusa rosa, eu posso combinar com a calça azul ou com a calça vermelha. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repara se isso não é a mesma coisa que 3 vezes 2. É ou não é? Ou seja, eu multipliquei o número de camisas pelo número de calças. E isso também se aplica aqui, ó, na hora de escolher os sapatos. Então, cada uma dessas opções aqui que eu vou ter também uma opção para o sapato. Ó. Então, para essa primeira opção aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 escolhas para o sapato e assim por diante. Então, eu tenho que multiplicar ainda aqui por 5, certo? Então, 3 vezes 2 dá 6, que vezes 5 vai dar 30. Olha aí. Então, o raciocínio combinatório é muito utilizado para multiplicar, tá? Então, você tem que ter esse raciocínio aí. Você sabe que quando estiver lidando com combinações, é multiplicação. Depois disso, a organização retangular. Quando você tem alguma coisa disposta num retângulo dessa forma aqui, ó, por exemplo, quantas bolinhas azuis eu tenho? Preciso contar uma por uma? Claro que não. Basta eu contar uma coluna, isso aqui, ó, eu conto a quantidade que tem aqui. Quantas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E conto quantas bolinhas tem na horizontal, na linha. Olha só, essa parte aqui, ó. Quantas bolinhas tem aqui, então? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, para eu saber quantas bolinhas tem no total dentro desse retângulo, basta que eu faça o quê? 8 vezes 19. É ou não é? Então eu vou saber o quê? Porque 8 vezes 19, quanto que dá? 8 vezes 20, fazendo um cálculo mental, tá? 8 vezes 20 vai dar quanto? 8 vezes 2 é 16, então 8 vezes 20 é 160. Como é 8 vezes 19, então basta que eu tire 8 de 160. É ou não é? Então vai dar 152. Professor, não entendi porque deu 152. Vamos fazer na mão então, olha só. 8 vezes 19, eu posso fazer também 19 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72, vai 7. 1 vezes 8 é 8, com mais 7, 15. 152, do mesmo jeito, beleza? Vamos analisar agora a tabuada. Olha só. A tabuada mais comum que a gente vê por aí é essa que está aparecendo na sua tela, certo? Então, se você quiser pausar o vídeo, tirar um print e fazer a tabuada aí na mão, de cabeça, pode fazer, fica à vontade. Eu já fiz, então vou colocar aqui a resposta, ó. Tá aí a tabuada. E é claro que ela segue indefinidamente, ela não para na tabuada do 10. A gente normalmente estuda até a tabuada do 10, porque depois as outras ficam como consequência de tudo isso, né? Agora, você pode seguir indefinidamente com as tabuadas, inclusive fazer 10 vezes 11, 50 vezes 87, né? A tabuada segue indefinidamente. É que quando você sabe a tabuada do 1 até o 10, tá tranquilinho, todo o resto fica resolvido. Beleza? Então essa tabuada é a tabuada mais comum de todas, só que ela dá muito trabalho para preencher. Tem uma outra tabuada que se chama tabuada pitagórica, a tabuada de Pitágoras, que é muito mais simples, olha só. Essa aí é a tabuada de Pitágoras. Então basta você preencher aqui esses quadradinhos que você vai ter toda a tabuada. Aquela tabuada gigantesca que eu mostrei aqui, toda essa tabuada aqui, ó, você pode ter simplesmente aqui. Olha ela aí, tabuada de Pitágoras. Mas professor, por que tem os números aí que estão em vermelho? Ora, esses números que eu marquei em vermelho aqui, se você perceber, eles são quadrados perfeitos. Ou seja, números que estão multiplicados por eles próprios. Ou seja, 1 vezes 1, que dá 1. 2 vezes 2, que dá 4, certo? 3 vezes 3, que dá 9. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. E se você reparar bem, essa diagonal aqui, ó, toda essa diagonal, ela serve como um espelho. Repara só se não serve como um espelho. Tudo que está em cima da diagonal é a mesma coisa do que está embaixo, é um reflexo. Olha aí. Então, nesse caso, a tabuada pitagórica, eu não precisaria nem preencher, por exemplo, essa parte, ó. Eu poderia nem preencher.
toda a tabuada se resumiria a esse triângulo retângulo aqui, ó. A esse triângulozinho que está aqui em cima, certo? E daí a gente consegue perceber as propriedades da multiplicação. Nessa tabuada aqui também. Por exemplo, a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Que diz que, por exemplo, 3 vezes 2 é igual a 2 vezes 3. Por que eu consigo ver isso daqui? Olha só. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Tá aqui, dá 6. E 2 vezes 3? Ora, 2 vezes 3 está aqui, ó. 2 vezes 3 dá também, ó, 6. Olha aí. Então a propriedade comutativa está presente na tabuada pitagórica e várias outras propriedades da multiplicação também. Beleza? Tá claro? Essa então é a tabuada pitagórica. Muito legal, muito simples de ser estudada e muito simples de você pegar no caderno, colocar e estudar através dela. Beleza? Agora a gente vai ver qual é o algoritmo usual da multiplicação. Como a gente resolve uma multiplicação? Eu acho que todo mundo aqui que está estudando por esses vídeos já resolveu uma multiplicação alguma vez. Então resolve como? Vamos fazer juntos aqui, ó. A gente faz primeiro 21 vezes 7 e depois 21 vezes 3, não é isso? Então fica o seguinte, ó. 1 vezes 7 dá 7 e 2 vezes 7, 14. Então deu 147. Aí agora, quando a gente multiplicar por 3, a gente vai pular uma casinha e colocar os números da resposta aqui embaixo do 4, certo? Então é o seguinte, 1 vezes 3 dá 3 e 2 vezes 3 dá 6. Então fica assim e a gente soma. Aqui vai dar 7, aqui vai dar 7 e aqui vai dar 7. Olha aí, deu 777. Não foi de propósito, não. Então, olha só, por que a gente pula essa casinha aqui? Na verdade, aqui eu poderia completar com um 0. Já que esse 3 aqui, ele não vale 3, concorda comigo? Ele vale 30. Ou seja, o que nós fizemos aqui, né, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Olha só, repara se a gente não fez 21 vezes 30 mais 7. A gente fez exatamente isso daqui. A gente aplicou uma propriedade da multiplicação chamada distributiva. Ou seja, 21 vezes 7 foi o que nós fizemos primeiro. Isso deu quanto? Isso deu 147, né? E depois nós somamos com 21 vezes 30, que deu quanto? 630. Certo? Foi isso que nós fizemos. E a resposta, então, deu 777. Foi exatamente isso aí que nós fizemos. Foi ou não foi? Ficou claro agora como funciona o algoritmo da multiplicação? Na verdade, a gente usa a propriedade distributiva, ou seja, de pegar um número que está aqui, ó, e multiplicar, distribuir essa multiplicação dentro dos parênteses, já que lá dentro dos parênteses eu tenho uma adição, então posso distribuir. E é assim que a gente resolve com o algoritmo usual da multiplicação. Qualquer multiplicação a gente resolve dessa forma aí, certo? Então aí a gente já viu a propriedade distributiva. A comutativa, a gente acabou de ver também na tabuada pitagórica, olha só. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, que dá 6, certo? A gente já viu isso várias vezes. Essa é a propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. A propriedade associativa. Tá aí a propriedade associativa, ó. Ela fala o seguinte, se eu tiver uma multiplicação com 3 ou mais fatores, tanto faz a ordem da multiplicação, tanto faz. Eu posso fazer primeiro 2 vezes 3 e depois multiplicar por 5, ou eu posso fazer 3 vezes 5 primeiro e depois multiplicar por 2. Ou ainda posso colocar a comutativa ali e embaralhar tudo. Eu posso fazer assim também, ó. Vê se você não concorda comigo. Eu posso fazer 2 vezes 5 primeiro e depois multiplicar por 3, ou eu posso fazer 5 vezes 3 e depois multiplicar por 2, tanto faz. Aqui eu estou combinando, aqui no caso, a comutativa com a associativa. Então, tanto faz quem eu multiplico primeiro, contanto que seja uma série de multiplicações. Essa é a propriedade associativa, tá claro? A distributiva, nós falamos aqui no algoritmo usual. O que diz a propriedade distributiva da multiplicação? Se eu tiver uma soma aqui, ó, dentro dos parênteses, e uma multiplicação lá fora, eu distribuo essa multiplicação. Então, nesse caso aqui, o 21, eu estou distribuindo a multiplicação pelo 30 e pelo 7. Isso é a mesma coisa que 21 vezes 30 mais 21 vezes 7. Tá certo? Eu distribuí a multiplicação. Essa é a propriedade distributiva. Agora é o seguinte, usando a propriedade distributiva da multiplicação, eu tenho certeza que você já sabe toda a tabuada. Ah, professor, acabei de começar a estudar aqui, como é que eu sei toda a tabuada? Eu tenho certeza que sabe. É isso aí. Você sabe a tabuada do 1? Sabe. Sabe a tabuada do 2? Também sabe, é muito fácil.
Sabe a do 5? Tenho certeza que sim, beleza? Então você sabe toda a tabuada. Duvida? Tá duvidando? Olha só, 7 vezes 8. Ninguém nunca sabe quanto é 7 vezes 8. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o 7 como sendo 5 mais 2. Concorda comigo? E aí multiplicar por 8. Aí agora eu coloco a distributiva, aplico a distributiva aqui. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. Então, magicamente, 7 vezes 8, 56. Certo? Eu posso fazer também o 8 como sendo 10 menos 2. Aí ficaria 7 vezes 10 menos 2. E aí fica 7 vezes 10. Tabuada do 10 é molinho, 70. Só colocar um 0 do lado, né? 7 vezes menos 2 vai dar menos 14. Então 70 menos 14, 56 também. Tanto faz ali, né? Então você viu aqui que você já sabe a tabuada. Não precisa saber qual é a tabuada do 7 nem a do 8. Se você sabe a tabuada do 5, do 2, a tabuada do 10, você sabe toda a tabuada. Por exemplo, 11 vezes 12. Não sei a tabuada do 11, não sei a tabuada do 12. Não tem ela decorada. Mas eu sei que o 11 é 10 mais 1. E aí eu multiplico isso por 12. Olha aí. Então vai ficar como? Distribuo a multiplicação, 12 vezes 1 dá 12, mais 12 vezes 10, 120. Então 120 mais 12, 132. Sai na hora. E isso é muito importante você saber na hora para realizar cálculos mentais. Certo? Você faz cálculo assim, ó, muito rápido. 15 ao quadrado. Professor, não sei o que é quadrado ainda. Você está multiplicando o número por ele próprio. Então isso aqui é a mesma coisa que 15 vezes 15. Eu não sei a tabuada do 15, mas eu sei que o 15 é 10 mais 5. E aí eu faço 10 mais 5 vezes 15. Distributiva, 10 vezes 15 vai dar 150. E 5 vezes o 15, ou 15 vezes 5, vai dar 75. Então, 15 vezes 15, ou 15 ao quadrado, dá 225. Certo? Olha aí. Então você já sabe toda a tabuada. Beleza? Se convenceu que sabe? Você sabe sim. Só não sabe que sabe. Agora você sabe que sabe. Ou não. Mas vamos lá. Agora vamos pro desafio. Voltar lá para aquele nosso desafio. Ó. Conseguiu fazer? É o seguinte. A calculadora de Juliana é bem diferente, como a gente já leu o enunciado. Então é o seguinte. O D, ele dobra o número. E o T, ele arranca as unidades. Então vamos lá. Eu comecei com o número 1999. Então quando eu apertar o D, né, ó, suponha que esteja escrito 1999, se apertarmos o D primeiro, ele vai dobrar o 1999. Qual é o dobro do 1999? Caramba, o dobro de 2000, eu sei que é 4000. Como o 1999 é 1 a menos de 2000, então o dobro dele, é claro, vai ser 3.998. Concorda comigo? É só eu tirar 2. E aqui depois eu aperto o T. Quando eu apertar o T, eu vou eliminar esse 8. Ele elimina as unidades. Depois eu aperto o D de novo. Aí é o dobro de 399. O dobro de 400 é 800. Então o dobro de 399 é 798. Concorda comigo? Beleza. Aí depois ele aperta o T de novo. Então ele elimina as unidades. Logo, o número que vai restar na calculadora vai ser o 79, resposta letra D. Beleza? E agora não acabou aqui ainda não. Eu tenho mais um desafio extra para você aqui, ó. Olha ele aí. Quantos segundos há em exatamente um dia? Caramba, professor. Como é que eu vou fazer isso? Na verdade, não vou responder esse desafio. Vou deixar para você, tá? A dica é o seguinte. Em um dia, nós temos 24 horas. Um dia é igual a 24 horas. Uma hora é igual a 60 minutos. E um minuto é igual a 60 segundos. E agora, será que você consegue fazer? Isso vai dar uma conta de multiplicação. Então tenta fazer aí, coloca a resposta nos comentários. Por essa aula de multiplicação a gente fica por aqui. Isso foi só uma introdução à multiplicação. Vamos falar mais aprofundadamente sobre multiplicação, envolvendo números decimais também, nos próximos vídeos. Então, até a próxima aula da Matemática Rio. Grande abraço, tchau, tchau.